A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. Nós vamos relacionar aqui a nossa mesa, os membros que compõem essa mesa. Então, começando aqui pelo engenheiro David Argenta, presidente da AFEA, Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. O engenheiro ambiental Gustavo Bartelli. Gustavo Bartelli, ele é o coordenador de estudos para a modelação do projeto de saneamento para o município. Então, ele está coordenando esse trabalho. O Dr. Gustavo Goulart Minucci, especialista em contratos de saneamento. E a doutora Márcia Rohr da Cruz, que será a nossa mediadora. Boa noite a todos. Em nome das entidades a seguir relacionadas: Associação Farroupilha em Ação, Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, AFEA, Associação Farroupilhense dos Deficientes Visuais, AFADEV, Associação Farroupilhense de Proteção ao Meio Ambiente, AFAPAM, Sindicato do Sistema Comércio de Farroupilha, Sindilojas, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Farroupilha, Sindigêneros, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Farroupilha, CDL, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços, SIX, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, Sintrafar, União das Associações de Bairros, UAB, e Ordem dos Advogados do Brasil, UAB, que com responsabilidade cívica se uniram em prol da realização deste debate público. Queremos dar a todos as boas-vindas. Agradeço de forma especial a presença das autoridades que compõem a mesa: David Argenta, Gustavo Bartelli, Dr. Gustavo Minucci e a doutora Márcia Rohr da Cruz. Dos vereadores aqui presentes, representando a nossa Câmara de Vereadores, o senhor Silonei Monteiro, desculpe minha falha, e os demais representantes de entidades civis e empresariais e, sobretudo, da população de Farroupilha, que afinal é a razão de estarmos hoje aqui. Estamos reunidos para tratar de um tema que diz respeito a todos nós: a água. A água não é apenas um recurso natural, é um direito humano, um bem comum e um patrimônio público. E por isso, a sua gestão não pode e não deve ser tratada com descuido, apatia ou interesses alheios ao bem coletivo. A titularidade da água é, por lei e por princípio, do município e deve permanecer sob a soberania da nossa cidade e do seu povo. A água que corre nos nossos rios e mananciais abastece as nossas casas, movimenta a nossa economia, sustenta a nossa vida, e a sua preservação, seu tratamento e sua distribuição exigem planejamento técnico, responsabilidade ambiental, compromisso com a transparência e, acima de tudo, compromisso com as futuras gerações. É nesse contexto que nos debruçamos sobre 3 caminhos possíveis: o aditamento do contrato com a atual empresa concessionária, a municipalização dos serviços de abastecimento e tratamento de esgoto, ou a realização de uma nova concorrência pública, com critérios claros e a participação democrática. O que está em jogo não é apenas um contrato,
mas o modelo de gestão que queremos adotar para garantir que a água de Farroupilha continue sendo nossa, de fato e de direito. Por essas razões, devemos buscar um modelo que valorize a eficiência, a sustentabilidade, o acesso universal e o controle social. Sabemos que este debate envolve aspectos jurídicos, econômicos, técnicos e ambientais, mas ele também envolve valores éticos e compromissos morais. O compromisso de não terceirizarmos uma decisão tão vital, de não delegarmos a empresas com fins estritamente comerciais a condução de uma política pública que é essencial à vida. Por isso, o nosso papel aqui hoje é ouvir, questionar, propor e, sobretudo, garantir que essa decisão seja tomada com responsabilidade e com a ampla participação da sociedade farroupilhense. Seja qual for o caminho que nossa cidade decidir seguir, que ele seja baseado no interesse público, na técnica e na legalidade, e nunca em inconveniências políticas ou pressões externas. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Este é um momento histórico para Farroupilha. Que esse debate seja rico, respeitoso e produtivo. A partir de agora, passo a palavra à doutora Márcia Rohr da Cruz, mediadora desse evento, para conduzir os trabalhos desta noite. Muito obrigado. Apenas para registrar, então, a presença dos vereadores Silonei Monteiro, Darlan de Jesus, Edgar De Biasi, Roque Servinini, Fernanda Correia. Vereador Antônio Broqueto, desculpe a pronúncia, presidente da Câmara de Vereadores de São Marcos. Ex-prefeito de Farroupilha, Dr. Clayton Gonçalves. Nós também temos aqui a presença do jornalista Zé Teodoro, da Rádio Miriam, Leandro Adamatin, da Rádio Miriam e TV Serra, Jorge Bruxel, Jornal Farroupilha, e Luiz Carlos Miller, da Rádio Espaço. Portanto, a palavra está com a doutora Márcia Rohr da Cruz. Muito obrigada, Ivanir. Muito boa noite a todos. Que bom que todos vocês estão aqui. Eu vou aproveitar, vou dar sequência ali na citação do Ivanir, citando então o vereador Joel de Bento Gonçalves. Que bom que você veio, vereador. Muito importante sua presença aqui. Nós fizemos um debate desses há pouquíssimos dias em Bento Gonçalves. Quem pôde acompanhar lá viu a importância de se falar desse assunto em Bento Gonçalves, que faz parte dos municípios, aqueles 74 municípios que foram os primeiros municípios a aditivarem o contrato. Então, que bom que o senhor está aqui, vereador. É muito importante a sua presença. E hoje nós estamos aqui, esse evento é importantíssimo. A gente precisa agradecer aos vereadores de Farroupilha que estão aqui. Os senhores vereadores de Farroupilha que estão aqui, vocês merecem o nosso respeito, a nossa consideração, porque esse assunto é um assunto extremamente importante, é um assunto delicadíssimo, importantíssimo, e ele precisa que nós trabalhemos juntos. Existe uma guerra pela água. A guerra é muito grande pela água. Ela vai muito além de qualquer coisa que qualquer um de nós possa querer fazer individualmente. Então, a presença dos senhores vereadores de Farroupilha aqui é muito importante. A presença do presidente da Câmara de Vereadores de São Marcos, um município que também aditivou o contrato, que faz parte daqueles que também aditivou o contrato. O único vereador do município que votou contra é ele. Foi só ele. Somente ele. Vereador, o senhor tem o meu respeito. O senhor tem o meu respeito, vereador.
E eu agradeço muito por o senhor estar aqui hoje. O vereador Broqueto faz parte daquele time de pessoas que até pouco tempo não entendia o que nós falávamos. Não entendia do jeito que a gente falava. E hoje está aqui. Muito obrigada, vereador, por o senhor estar aqui. O senhor sabe a importância do senhor estar aqui em Farroupilha hoje. E eu lhe agradeço imensamente mesmo, vereador, de coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Só Deus sabe o quanto já deu de briga. Só Deus sabe o quanto eu já apanhei por defender a nossa água. Só Deus sabe. Muito obrigada a cada farroupilhense. Muito obrigada à Associação Farroupilha em Ação, que tem mobilizado aqui todas as entidades. É muito bom saber que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Farroupilha está junto nessa situação. É muito importante saber de todas as entidades que estão. Saber que o Sindilojas de Farroupilha bateu no peito e disse: nós precisamos fazer esse debate. Esse debate precisa ser feito em Farroupilha. Agradecer muito ao ex-prefeito Clayton Gonçalves, que está aqui. E a gente acompanhou tudo que fez no tempo que foi prefeito. E é muito importante, ex-prefeito, que o senhor esteja aqui, porque o senhor, até onde eu sei, deve ainda morar em Farroupilha, ou se não mora em Farroupilha, deve ter residência em Farroupilha. E nós precisamos pensar no futuro da água de Farroupilha como coletivo, realmente. O Gustavo vai falar depois. Por que é importante um vereador de São Marcos estar aqui? Por que é importante o povo de Carlos Barbosa estar aqui? Algumas pessoas de Garibaldi que estão aqui. Por que é importante o vereador Silo? Porque as decisões sobre esses contratos, elas foram tomadas de forma coletiva. E, por exemplo, eu que pago IPTU em Caxias do Sul, que não moro em Farroupilha, mas que trabalho em Farroupilha, o meu município, o município que eu faço parte também, ele vai ser envolvido em todo, ele já está envolvido em toda essa situação, porque a partir do momento que foi privatizada a Corsã, entrou essa situação. Então não adianta, por exemplo, nós que nos achamos soberano com a água em Caxias do Sul, e Porto Alegre, que ainda é soberana com a sua água, e Pelotas, que é soberana com a sua água, Canoas, que é soberana com a sua água, falando da municipalização, que é a coisa assim, é sim o procedimento mais seguro que existe hoje para a nossa água, é a municipalização. Quem não entendeu isso ainda precisaria sair daqui hoje entendendo isso. Se eu mencionei no começo aqui da minha fala que nós estamos numa guerra pela água, a única coisa que pode salvar os municípios desta guerra é o município ter o comando da sua água. Vereadores, eu já estudei muito esse assunto. Quando a gente se manifesta sobre esses assuntos, eu não me manifesto para aparecer, para levar razão, para querer ganhar gente que está junto. Não. O assunto é sério. O assunto é grave. Quer ver? Eu trouxe alguns dados aqui para nós. Como é que nós chegamos hoje na lei, que é a lei que permite, ou que está permitindo esse debate hoje do aditivo do contrato? Essa aqui é a lei 14.026 de 2020. Eu queria que hoje tivesse pelo menos um deputado federal aqui para levar a nossa proposta, feita por diversas pessoas do nosso país, não só da Serra, não só do Rio Grande do Sul, que precisa de alteração nessa lei. Os deputados federais não vieram porque hoje é quarta, né? Eles estão em Brasília em votação. Mas nós precisamos saber como é que nós chegamos até aqui. E eu fiz um pouquinho desse histórico para nós. É importante, porque quase ninguém se refere a esse histórico. A água no Brasil, eu não sei se vocês sabem, a Corsã é a primeira estatal desses formatos que nós temos das autarquias hoje. A Corsã foi a primeira a ser criada. Vocês sabiam disso? É importante nós sabermos disso. Quer ver, ó?
A gestão da água no Brasil, nesse formato, que é o que o Ivanir mencionou na fala dele ali, ela começou no século XIX. 1857 a 1877, o São Paulo fez a primeira empresa que tomou conta do abastecimento da água e do saneamento, que não é a Sabesp ainda. A Sabesp só veio depois da Corsã, inclusive. Depois foi Porto Alegre que começou, em 1861. Depois veio o Rio de Janeiro, em 1876. Aí essa história toda da água, que desemboca hoje na Lei 14.026, ela começa lá em 1930, pessoal. O primeiro documento que foi feito no nosso país é o Código das Águas, feito em 1934. O Código das Águas é de 1934. E é muito importante porque no Código das Águas, pessoal, o Código das Águas foi criado, pessoal, com a ideia de priorizar a geração de energia elétrica. Por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque a guerra que está em curso, e que daí nós fizemos parte, porque o Brasil é o país mais rico em água, a ideia desta guerra, pessoal, é substituir o petróleo como fonte de energia pela água. Vocês todos já tinham entendido isso? A gente fala disso, mas eu não sei se todos já entenderam isso. Quando tem pessoas entre nós que falam da Venezuela e que não querem chegar na situação que a Venezuela se encontra e que criticam a Venezuela, o caminho que nós estamos trilhando é esse. É por isso que eu brigo pela água. Eu brigo pela água porque eu não quero chegar na Venezuela. E eu não quero que nós, os brasileiros, Gustavo, cometamos o mesmo erro que os venezuelanos cometeram com o petróleo deles. Vocês entenderam? Então, se a gente entregar a água brasileira, depois não venham me falar mal da Venezuela. Vocês entenderam agora o porquê é que eu, por exemplo, brigo pela água? É sério, pessoal, é gravíssimo. É muito mais grave do que essas briguinhas idiotas que existem entre nós. A briga idiota que existe entre nós é uma miséria, turma do céu. É uma miséria, tá? Então nós precisamos entender isso. É por isso que eu não levo adiante a briga. Eu não levo adiante a briga. Eu posiciono, porque é importante, mas não dá para levar adiante a briga. Depois, pessoal, criado o Código das Águas, então, em 1934, priorizando a geração de energia elétrica. Depois, em 1990, foi criada a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Pessoal, a água não pode ser tratada como mercadoria. Depois, 1960, perdão, eu devia ter botado antes aqui, a criação da Corsã foi em 1965, para quem de repente não sabe. A Corsã foi criada no dia 21 de dezembro de 1965. Por que eu estou resgatando isso, pessoal? Porque a gente precisa entender como é que nós chegamos no problema que o Gustavo já vai esmiuçar. A Sabesp foi criada em 1973. Depois, pessoal, em 1997 foi criada a Lei das Águas, que é essa lei dos recursos hídricos. Que foi quando teve essa ideia, pessoal, de usar a água como fonte de energia, que é por isso que nós estamos hoje. Vocês entenderam? Eu só quis fazer esse históricozinho para a gente poder entender o que é que nós estamos vivendo hoje. Quem foi na audiência pública do dia 27 de março, aqui na prefeitura de Farroupilha, que a gente esteve lá, vocês lembram que eu mencionei, e que eu não sei quantos entenderam, eu mencionei lá que nós tínhamos que tomar cuidado com o jeito que vai ser tratada a água, porque a água não pode ser tratada como mercadoria. E lá eu questionei, e essa, na minha opinião, é a pergunta mais importante que cada um de nós que precisa de água para viver tem que se fazer.
Por que que a Corsã foi privatizada no auge da Covid-19? Essa é a pergunta mais importante. Essa é a pergunta que eu tenho feito sozinha, Rio Grande afora. Essa é a pergunta que quase ninguém quer escutar. Essa é a pergunta mais importante de todas. O resto, pessoal, é tudo consequência. Por que que durante a Covid-19, enquanto a gente queria voltar a trabalhar, estudar e tal, os nossos deputados se encarregaram de fazer essa lei? Vocês sabem, vocês se lembram, vocês perceberam? Essa lei foi feita no dia 15 de julho de 2020, no auge da Covid-19. Por que que o Congresso brasileiro fez isso? Por que que depois os deputados estaduais fizeram isso? Vocês entenderam? Esta, pessoal, é sim a pergunta mais importante que envolve o debate da água. Eu tinha mais um monte de outras coisas que eu queria falar, mas eu vou deixar, porque o Gustavo é o palestrante hoje aqui, e eu só quero trazer assim, ó. Então, os recursos naturais, eles são usados para as energias. E o debate que envolve a nossa vida e que gera briga e guerra entre nós e entre os países é por energia. Vocês sabem disso, não sabem? Por que que a guerra do Irã Por que que a guerra do Irã? Por que que a guerra da Rússia? Vocês sabem, não sabem? Então, lá na primeira Revolução Industrial, era usado lenha. Eu estava falando agora aqui com o vereador Edgar. Eu disse, vereador, o senhor que vende fogão, o senhor tem que imediatamente entrar com algum procedimento na Câmara de Vereadores de Farroupilha para nós começarmos a antecipadamente impedir que proíbam o fogão a lenha. É o próximo passo. Vocês sabiam disso? É o próximo passo. Já está sendo debatido. Tá? Para vocês entenderem como é água e vem junto, tá? Depois, pessoal, na segunda Revolução Industrial, entrou o petróleo. E a ideia do petróleo era justamente isso. Que foi aí que começou essas guerras, principalmente envolvendo a Venezuela. Então, até ali vinha a eletricidade e o petróleo. Na terceira Revolução Industrial, ficou muito mais a eletricidade como grande fonte de energia coletiva. E agora, pessoal? O que nós estamos vivendo agora, que foi desencadeado na Covid-19, é a quarta Revolução Industrial. E na quarta Revolução Industrial, está aqui, ó, eu vou ler para vocês, que é para não dizerem que foi interpretação minha. A ideia da quarta Revolução Industrial é que tenha um predomínio de novas energias. E nessas novas energias, é por isso que vocês ouvem falar tanto em energias, e aí vem a solar, a eólica e o tal do hidrogênio verde, que na minha opinião é o maior problema do século XXI. Porque nós vamos ser impedidos de usar água para produzir e para viver, em contrapartida de interesses estrangeiros dizerem que nós só podemos ter fonte de energia a partir do hidrogênio verde. Na minha opinião, do que eu tenho estudado até agora, o hidrogênio verde é o grande inimigo de todos nós. E aí, pessoal, o que que eles dizem sobre isso? Qual é a ideia, então, das energias na quarta Revolução Industrial? Integrar tecnologias digitais. Lembra da transição digital? Físicas e biológicas. Para transformar a indústria e a sociedade. E no que impacta? Prestem atenção, vocês vão entender porque vocês, principalmente os vereadores aqui, que vocês vivem com esses problemas, vocês convivem ultimamente direto com isso. Isso vai impactar no quê? Saúde, educação, transporte. Vocês não têm me visto estado afora gritando contra pedágio? Vocês todos têm me visto, não têm me visto? Então todo mundo junto, inclusive, quase todo mundo junto. E serviços. E aqui vai entrar a água.
Vocês entenderam agora? Então foi aí que nós chegamos nessa situação, pessoal. A gente precisa que vocês nos ajudem para que nós sensibilizemos o Congresso. A gente já tem uns 4 deputados federais que receberam a nossa minuta de alteração dessa lei, mas a gente precisa de mais. O vereador Edgar já mencionou ontem na sessão, e ele já protocolou hoje à tarde, porque ele me mandou uma cópia aqui, uma moção de apoio ao projeto de lei que pretende dar um pouquinho de segurança e de paz para Poço. O Gustavo vai falar disso. Se a gente está preocupado, meu amiguinho lá do bairro Imigrante, que me mostrou lá a preocupação gravíssima dele, vou lhe dizer a história dos Poços, e vai desde o pocinho cavocado a Picão, de uma vertente, ao Poço Artesiano. Se nós continuarmos nessa celeuma que nós estamos, que começou aqui e continuou com a privatização da Corsã, nós não vamos mais poder pegar água de uma vertente. E aí vocês vão dizer, isso é exagero teu. Não. Sabe por aonde que vai ser fiscalizado? E quem vai botar o cabresto em nós, povo, vai ser prefeito e vereador. E a privatizada vai obrigar vocês a botar o cabresto em nós. O georreferenciamento, minha gente. O georreferenciamento. Eu estou falando do georreferenciamento há muito tempo, me dizem que eu sou atrasada. Tá? Então vamos lá, mas eu acho que esse debate vai ficar para um segundo momento. Ele é importantíssimo, mas fica para um segundo momento. Agora, então, eu chamo com alegria, com orgulho. Vou dar uma palavrinha também da fé. Posso rapidinho. Boa noite a todos. Como presidente da FEA, então, eu quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer, Verona, a organização do evento, aos colegas de mesa, às entidades presentes e aos vereadores, que é quem tem dialogado conosco já há uns 60 dias ao menos, que tem discutido esse assunto com as entidades, e isso é mais uma etapa desse processo. Mas eu quero, então, em nome da FEA, a Associação Farroupilhense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, agradecer novamente o convite, que trata desse tema tão importante e latente agora para o momento, que é o saneamento básico. Eu quero destacar aqui também que nós estamos aqui hoje como entidade para ouvir, né, e nos aprender e, claro, contribuir com esse debate. A FEA vem estudando o tema com profundidade técnica, com o objetivo de ajudar e identificar o que Farroupilha realmente precisa em termos de água e esgoto para os próximos anos. Nós queremos deixar claro aqui que nós não estamos aqui para defender um modelo específico, ou seja, a concessão renovada com a EGEA, a municipalização ou uma nova licitação. Isso não nos cabe nesse momento no entendimento da FEA. O que nos cabe é algo técnico, entender o que Farroupilha precisa, através de uma modelagem, para que atenda a nossa realidade, os nossos anseios, e considere um contrato com quem for. Ou seja, a FEA, e eu tenho certeza que outras entidades pensam dessa forma também, não somos contra a EGEA, não somos contra a municipalização e nem tampouco de uma outra empresa qualquer que queira nos atender, desde que nos atenda com critérios e capacitações que nós, farroupilhenses, entendemos necessárias, com eficiência, sustentabilidade e que, principalmente, atenda o interesse público do cidadão farroupilhense. Então, a missão da FEA nesse processo tem sido, através de uma comissão, que o Bartelli vai colocar daqui a pouquinho do que se trata, levantar dados do que Farroupilha precisa. Quanto nós temos de água, quantos nós precisaremos para daqui 30, 40 anos, da onde vão vir os reservatórios, onde vão estar as estações de tratamento de esgoto, de bombeamento de esgoto, é fazer uma análise técnica de fato. Para que isso? Para dar subsídio para o prefeito e para os vereadores tomar a melhor decisão. Tenho certeza que o farão. Então, nós acreditamos que esse espaço é fundamental para que se tome a melhor decisão futura possível e que se construa com base técnica e diálogo
entre todas as partes envolvidas. E que bom que a maioria hoje está aqui. Então, que tenhamos um produtivo evento e um bom debate. Eu quero só passar para o Bartelli. O Bartelli está aqui porque ele tem sido o coordenador dessa equipe de trabalho técnico da AFEA, ou seja, tem juntado toda essa documentação junto com o município, junto com a AEGEA, com outras entidades, para nós termos embasamento técnico do que precisamos. Boa noite a todos. Não quero demorar, vou fazer um brevíssimo resumo do por que a gente chegou aqui e quais nossos objetivos. Quando começou a discussão sobre o contrato, a renovação do contrato com a Corsan dentro do município, a gente fez algumas reuniões dentro da própria entidade e os próprios conselheiros que participaram de audiências, reuniões dentro da prefeitura, fora, começaram a explanar as informações que tiveram, tanto da EGEA, tanto do município e das discussões. E o que a gente diagnosticou? Informações desencontradas, uma hora um projeto, uma hora outra, divergência de dados de geração de água tratada, de tratamento de esgoto. Então, o que provocou a entidade e um grupo de trabalho ali dentro, reunindo diversas gerações de engenheiros da nossa cidade, para planejar a nossa cidade. Eu acho que isso é um passo que eu considerei e aí, pela minha formação de engenharia ambiental, nessa área, aceitei o convite do pessoal para coordenar isso. Então, o que a gente quer buscar com esse trabalho? A gente quer buscar capacidade dos nossos reservatórios, qualidade da água dele, forma de sanar os problemas. Nós temos a barragem da Julieta com muita parte urbanizada. Quais os mecanismos para melhorar a qualidade da água neste local? O tratamento de água. Quais as nossas metas de substituições de produtos químicos danosos à saúde? E eu tenho uma questão, é maravilhoso esse momento e o que nos possibilita de discutir isso, porque sempre foi um assunto que foi tratado a portas fechadas. Questão de tratamento de esgoto. Vamos lá. Nós temos uma proposta unilateral da Corsan com uma estação de tratamento no topo da cidade. Isso já vem da Corsan estatal, sem discussão. Aquilo a gente teve alguns estudos que próprios servidores da prefeitura ou cada um de nós, é viável bombear uma cidade inteira para um dos pontos mais altos da cidade? É uma pergunta, não vou dizer que sim ou que não, mas é no mínimo duvidoso. Então, o que a gente quer? E a gente fomentou a criação do Fórum das Entidades, trazendo todo mundo que está discutindo esse assunto para a mesa. A gente propôs junto aos vereadores e aprovamos no Conselho do Meio Ambiente a aquisição de um recurso para que a gente possa contratar consultores e apoiar as iniciativas locais e ter um diagnóstico claro. Porque vamos trazer para um exemplo que todo mundo entenda. O que a gente está fazendo como cidade? A gente falhou no passado, falhou feio. Nós temos contratos com a Corsan estatal, onde a gente não tem fiscalização de contrato, não tem multas claras, a gente não pode nem exigir deles que eles tratem os efluentes gerados na estação de tratamento de água. Isso está jogando no rio, lá na comunidade Nova Sardenha, está reclamando sempre, isso acaba no Salto Ventoso. Nós estamos destruindo o maior patrimônio turístico da nossa cidade. São coisas simples e é fácil de qualquer um de nós entender. Então, a partir disso, qual o modelo que a gente quer? Se eu vou contratar o David para construir minha casa, eu tenho que dar um projeto. E sem esse projeto, por isso que eu falei antes na entrevista da rádio, a gente tem que ter um projeto para discutir um sistema municipal, para discutir uma licitação e para discutir uma concessão, uma renovação de contrato. Se a gente não souber o que a gente quer, a gente vai errar. E cada um de vocês, aqui temos empresários, temos diversas pessoas que não investiriam seu dinheiro ou venderiam um contrato de um imóvel de vocês para construir. Constrói uma casa para mim. Mas que casa? Constrói qualquer coisa aí. Então, é isso que nós estamos fazendo com o município. E por isso a gente apoia a Farroupilha em Ação, que está promovendo essa discussão, e a gente vai apoiar as entidades que, de fato, querem contribuir. Porque é um contrato de 30 anos,
uma receita que vai chegar perto de 3 bilhões de reais pelos números que a gente levantou. Então, é um papo sério, é um papo que a municipalidade tem que estar presente, os vereadores já estão fazendo isso com um louvor, porque é uma empreitada, e a gente, como sociedade, como entidades, tem que levar um apoio à decisão, para que, como sociedade, a gente não cometa os mesmos erros que já cometeu. Agradeço a todos. Perfeito, perfeito, muito obrigada. A intenção era que vocês falassem ali depois do Gustavo, para vocês já aproveitarem os dados, mas que bom que vocês já falaram agora. Depois tem também? Ótimo, que bom então. Bom, pessoal, então vamos lá para a palestra do Gustavo. O Gustavo veio lá de Frederico Westphalen. Gustavo Goulart Minuzzi, ele é formado em Direito. Ele tem também uma formação toda técnica em saneamento. Ele tem MBA em Gestão Ambiental. Ele trabalhou por 10 anos na Corsã. A Corsã, né? E agora, então, o Gustavo vai falar para nós aqui, Gustavo, sobre tudo que tu vem estudando nesses últimos tempos, e a gente agradece muito por tudo que a gente tem feito juntos aí. Muito obrigada, Gustavo. Contigo. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos vocês que estão presentes. É um tema espinhoso. A gente sabe que quando a gente fala de grandes empresas, grandes contratos, períodos grandes de concessão, bilhões de reais, as pressões são muitas, internas, externas, cada um pensa de um jeito. E uma frase que eu ouvi aqui, o meu tocaio Gustavo disse, e disse muito bem: a gente tem que saber o que a gente quer. O modal tem que estar organizado. Se a gente souber o que a gente quer, a gente vai dizer para quem quer que seja como que tem que ser entregue o serviço. Nós estamos falando de 37 anos, e ao longo da apresentação vocês vão ver que há, dentre várias possibilidades de calcificar a opção do município e as possibilidades do município, a possibilidade dessa proposta de aditamento ser prorrogada por igual período. Bastando que não se diga nada. Bastando que ao término do contrato ninguém tenha se manifestado. Então, se nós estamos falando de 37 hoje, talvez nós estejamos falando de 77. Nós já arguíamos isso 2, 3 anos atrás. São coisas que estão nas vírgulas, nas pequenas nuances da proposta. E os contratos são bastante parametrizados, né? As propostas são bastante semelhantes para quase todos os municípios, onde já houveram os aditamentos e onde eles ainda estão sendo propostos. O que acontece é que a medida para quem já aditou e percebe que o serviço não melhorou, a qualidade do produto piorou, é mais drástica ainda, porque envolve, para além de um ato administrativo, uma certa e óbvia judicialização por parte da EGE. Já no que diz respeito àqueles que ainda não aditaram, há tempo e há condições de se elevar o debate e se compreender tecnicamente quais são os perigos, os riscos de aceitar a proposta da EGE como ela é encaminhada para o município. Acho que eu estou longe do rapaz aqui. Voltamos. Quando nós começamos a fazer a análise do contrato de programa da Corsã, também da proposta de aditamento que a EGE fazia para os municípios, e também de algumas decisões judiciais de ações propostas em função desses aditamentos, nós consolidamos 4 aspectos determinantes para a nulidade dos contratos. Ou da proposta, porque no caso de Farroupilha ela ainda não foi assinada, não foi aditado esse contrato. Que é o fim da relação entre entes públicos, a inobservância das obrigações do gestor perante a legislação, a frustração dos critérios técnicos para concessões de saneamento, negligência, imprudência ou imperícia. E eu sempre aproveito quando eu digo isso para pedir, por favor, não levem para o coração quando a gente fala de negligência, imprudência ou imperícia, porque, como eu disse, as propostas são parametrizadas, nós estamos falando de mais de 225 municípios que já aditaram. Então, se houve um erro, foi não debater. Não há um político, não há um gestor, não há um edil, não há um técnico, não há um governo que se equivocou e deixou de debater o tema de forma apropriada para que a melhor decisão fosse tomada. Nós falhamos enquanto Estado soberano na sua estatal, que se discutiu a privatização, se privatizou, e falhamos em discutir o pós-privatização.
Então, hoje não estamos discutindo a privatização da Corsã. Estamos discutindo o pós-privatização. O que nós vamos fazer com a soberania dos municípios sobre as suas concessões de água e de esgoto. E Farroupilha tem todas as condições de, debatendo, analisando, como disseram os engenheiros, tomar uma medida que seja a melhor ou a mais razoável possível, diferente de municípios que se apressaram e vão incorrer em responsabilização em algum momento. Sobre o fim da relação entre entes públicos. Deixa eu me posicionar aqui, vamos torcer para não cair enquanto estiver andando. O contrato de programa, que era a concessão, entre aspas, pela qual a Corsã atuava nos municípios enquanto empresa pública. A relação entre os entes federativos, no caso o Estado, através da sua concessionária de saneamento, e o município. E então a celebração do contrato de programa. Isto feito com o advento da 14026, nós tivemos a vedação aos contratos de programa. Então, os contratos de programa, a partir dali, não poderiam mais ser firmados, mas teriam vigência até o advento dos seus próprios termos. E nós tínhamos mecanismos legais sobre a extinção automática de contratos em caso de privatização. E, em adiante, eu vou apresentar 2 cenários e a questão EGEA se encaixa num deles. A previsão legal de aditamento destes contratos, se a Corsã tivesse permanecido pública, esses contratos de programa, que haveriam de vigiar até o advento dos seus próprios termos, caso de Farroupilha, se eu não me engano, vinha aqui até 33, eles poderiam ser aditados em prazos e metas, cronogramas, inserção de matriz de risco, modalidade de indenização em caso de rescisão do contrato. Jamais com uma prorrogação, porque o contrato está vedado. Não se pode versar prorrogação sobre o que está vedado. Mas nós temos uma situação ainda pior sobre o contrato da EGEA, ou da proposta da EGEA, que é versar sobre um contrato que está extinto. E lá adiante a gente vai entender como é que isso funciona e aonde que isso está escrito e por que foi ignorado. Falando da extinção automática do contrato, com o término da relação entre entes federativos, teria término automaticamente o contrato de programa, passando este a um contrato provisório não formalizado. Este é exatamente o termo que consta do decreto 11.599/2023, que foi completamente ignorado pela EGEA quando ela deu sequência às propostas aos municípios de aditamento pós-privatização. Porque aconteceu um fenômeno na data da privatização da Corsã. Todos os contratos passaram a provisórios não formalizados. Havia prestação de fato, mas havia no contrato a previsão da extinção do contrato em caso de privatização da Corsã. Por força da extinção do instrumento jurídico que dizia isso em lei, entendeu-se então que a cláusula não tinha mais validade. Mas mais adiante a gente vai achar aonde que essa cláusula continua vigente. A inobservância das obrigações do gestor municipal perante a legislação. Tem um ato de ofício, está preconizado na lei, que quando da consolidação da privatização da Corsã, que é o nosso caso, poderíamos estar falando de outra estatal, poderíamos estar falando de outra compradora de outra estatal. E consequente extinção do contrato de programa, deveria o gestor municipal, o prefeito, por indicação da entidade reguladora, ter intervido e retomado a delegação dos serviços. É esse o momento em que Farroupilha está, ainda que não tenha havido uma notificação da retomada da delegação dos serviços. Licitação prévia. O novo marco regulatório, quando fala em concessão, é tácito. Licitação prévia. Nenhum lugar diz que o instrumento precário de aditamento de contrato serve para conversão de contrato de programa em contrato de concessão. Isso é uma livre interpretação de um artigo isolado da 14026, que por um acaso é o artigo 14, que inclusive foi objeto de parecer contratado pela Corsã e entregue para a FAMURS, para que a FAMURS, a partir deste parecer, emitisse nota técnica para orientar os municípios à época. E o princípio da isonomia. O que aconteceu muito, deve seguir acontecendo, e a gente tem notícias. Tem município que começou com uma proposta de 15 milhões para aditar o contrato, hoje está girando em 63 milhões, e toda semana tem alguém da EGEA no gabinete do prefeito, se não toda semana, cada 15 dias, e o telefone não para, e eu visito prefeitos, e às vezes estou sentado na frente do prefeito, e o prefeito recebe uma outra ligação, porque ele já tinha recebido uma, e aí vai subindo a patente de quem liga para ele, e o valor também sobe. Quando o prefeito negocia diretamente com a atual prestadora, ele fere o princípio da isonomia. Ele não pode, com base num parecer que a própria
concessionária que tem interesse em permanecer atuando no município a ditar o contrato com a própria concessionária. É isso que a EGEA propõe quando ela vai diretamente para dentro do gabinete do gestor municipal dizer que ele tem uma autonomia discricionária que ele não tem, de aditar sozinho um contrato que ele não pode editar. E isso tudo com pareceres debaixo do braço que dizem exatamente o que ela pagou para que dissesse o parecer. A frustração dos critérios técnicos para concessão de saneamentos. Concessões de saneamento. Isso aqui é da área do pessoal da IFE, já deve ter sido aferido isso tudo. Os mecanismos de controle social, audiências públicas, consultas públicas, chamadas públicas, tanto para a discussão do modal, quanto do projeto, e até mesmo da atualização ou revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nada disso acontece, nada disso aconteceu. A atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois nós vamos falar sobre a usurpação da EGEA, da política de saneamento que é de autonomia e dever e obrigação do município para planejar para que a EGEA, hoje a atual concessionária, execute. E um estudo de viabilidade econômico-financeira, que é o grande conjunto dos estudos que o pessoal vai realizar para dizer como é que tem que funcionar, quanto tem que custar, como é que pode ser prestado, para que aí então se discuta o modal. Se vai ser uma nova concessão ou se vai ser por encampamento. Nada disso foi apresentado até aqui e a EGEA propõe uma prorrogação de 37 anos, com a possibilidade de uma prorrogação por sabe-se lá quanto tempo. E aqui, negligência, imprudência ou imperícia, como eu pedi para vocês não levarem para o coração, é exatamente isso que está dito. Por negligência, por imprudência, por imperícia, a gente deixou de debater, deixou de levantar dados, deixou de analisar o novo marco regulatório, que é uma lei de regência. Percebam, a 14026 não é uma lei por ela só, ela é uma lei que mexe com diversas leis. Entender o novo marco regulatório não é fácil. Com 5 anos de análise daquele material e todas as alterações e normas regulatórias que vêm sendo publicadas pela Agência Nacional de Águas. E a cada pouco tem um entendimento sobre algum ponto. Imaginem uma promulgação de 2021, foi quando foram mantidos os vetos, e 1 ano depois um prefeito está tomando decisão se ele pode, se ele não pode, se ele deve, se ele não deve passar um contrato de 40 anos para a concessionária que está no município. Óbvio que nós não tivemos tempo. Era pandemia. A gente está lutando para estar vivo ou para sair de casa, para fazer qualquer coisa que fosse não morrer. Imagina a situação do prefeito que, para além da proposta de se livrar da obrigação do saneamento, ainda recebe uma oferta de dinheiro no caixa livre do município. E aqui eu faço uma ressalva. O Rio Grande do Sul tem um quê muito especial. O Rio Grande do Sul é um unicórnio no Brasil. O Rio Grande do Sul não cumpre lei federal. É a lobby dos militares. Aqui no Brasil inteiro vale um plano de carreira, o Rio Grande do Sul não bota lobby para funcionar. E com o marco regulatório não foi diferente. Nós não vamos cumprir o marco regulatório. Nós vamos fazer do nosso jeito, é o marco regulatório freestyle. Né? Então o Eduardo Leite resolveu que ia vender a Corsã, a EGEA, tomando posse da Corsã, decidiu que ia pegar a lei, botar debaixo do braço, levar os pareceres para os municípios e fazer o que bem entendesse. Foi exatamente isso que aconteceu até aqui. Alguns poucos municípios, mas municípios muito importantes para o sistema da EGEA, para o ecossistema da EGEA, para o financiamento da intenção da EGEA de subsídio cruzado, ainda não editaram o contrato. E as irregularidades inequívocas do processo de aditivação. Ora aditivação, ora aditamento. O juridiquês permite os dois. O português acha um pouco mais feio e o outro um pouco mais bonitinho. A omissão de ato de ofício do gestor, fraude ao processo licitatório, repasse financeiro irregular e a exorbitância de competência do executivo face ao legislativo. Aqui está acontecendo certo. Pelo menos esse aspecto está acontecendo direitinho. A exorbitância de competência do executivo face ao legislativo, aqui parece que ao menos o executivo tem a intenção de pedir, solicitar uma lei autorizativa, autorização para aditar se essa for a decisão. Né? E é provavelmente a Câmara de Vereadores quem vai decidir se sim ou se não, com base naquilo tudo que tem que ser apresentado, estudado, analisado daqui para frente. 84% pelos levantamentos que a gente havia feito até o mês passado dos municípios sequer passaram lei autorizativa pela Câmara de Vereadores. O prefeito tomou para si autonomia discricionária e meteu a caneta. Quero o dinheiro, quero vender o saneamento e não adianta brigar comigo, eu que sei. E foi assim que foi feito.
A omissão de ato de ofício do prefeito municipal. O artigo 9º, pessoal, da 11445/2007, que é a Lei Nacional de Saneamento, que é uma das leis que foi alterada pela 14020, uma das leis que foram alteradas pela 14026. Lá no artigo 9º diz assim: o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, intervir e retomar a operação dos serviços delegados por indicação da entidade regulatora nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos contratos. Nesse sentido, também a gente tem que considerar o que está previsto no artigo 11b, parágrafo 8º, da 11445/2007. Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes prorrogados em desconformidade com os regramentos estabelecidos nesta lei serão considerados irregulares e precários. Muito prazer, Farroupilha, o seu contrato de saneamento irregular e precário. Não sou eu quem está dizendo, está na lei. E aí, quando eu falava do decreto, eu errei o número do decreto porque saíram 2 na mesma data. O decreto 11598 de 2023, 2 anos depois da promulgação do marco regulatório, é que se define pela primeira vez em texto de lei o que é o contrato precário não formalizado. Artigo 2º, para fins do disposto nesse decreto, inclusive, esse é o decreto que regula o acesso a recursos públicos para os contratos. Percebo que a EGEA não vai pedir PAC, a EGEA não vai para o Finisa, a EGEA gosta de BNDES e de Bentori na Bolsa. Ela não pode acessar dinheiro público nenhum para nenhum contrato no Rio Grande do Sul, porque ela sabe disso aqui. Contratos provisórios não formalizados. Hipóteses em que há prestação de fato, mas em que não se celebrou o instrumento que formalize a delegação da prestação, ou que, mesmo formalizados, sobreveio termo extintivo previsto. Então, a derrubada do instrumento de lei que previa a extinção automática não anulou a previsão contratual da extinção. E o contrato de programa tem cláusula de extinção em caso de privatização. Portanto, ainda que seja controversa a retroação da revogação do parágrafo 6º, que era o que eu dizia, artigo 13 da Lei número 11.107/2005, não é aquilo que está estabelecido no decreto, publicado em 12 de julho de 23. E incontroverso, portanto, que, constando do contrato de programa termo extintivo em caso de alienação da estatal, o contrato passou automaticamente à precariedade na data da publicação do referido decreto, 5 dias depois da assinatura do contrato de compra e venda da Corsã. E aí já ignorou. E essa aqui é a cláusula. Em alguns contratos é a 30ª, em outros é a 33ª. Diz assim: a delegação da prestação de serviços extingue-se nos termos da Lei 11.107/2005 e da 8.987/95 por, e aqui no 8º, a Corsã deixar de integrar a administração indireta do Estado. Está nos contratos. Não fui eu que coloquei. E segue. Face à precariedade do contrato. Tem uma cláusula dizendo que o contrato se tornou precário porque a lei diz que aquela cláusula torna o contrato precário. Artigo 9º. A irregularidade do contrato implica a irregularidade da operação para fins do disposto no inciso 6 do caput do artigo 7º, vedada a alocação de recursos de que trata o artigo 50 da Lei número 11.445 de 2007. São recursos públicos. Bancos públicos, Caixa, BNDES, fundos públicos, Finisa. O Finisa nem acessa mais. Isso aí a EGEA não pode acessar para os seus contratos. Parágrafo 1º. Caberá ao titular do Serviço Público de Saneamento Básico, no caso o município, e à entidade reguladora competente, a avaliação quanto à existência de eventuais irregularidades e as providências cabíveis em cada situação. Caberá ao titular do Serviço Público de Saneamento Básico a adoção de providências para a transição para uma forma de operação regular nos casos em que o contrato não puder ser regularizado. É o caso deste contrato, o caso de todos os contratos também já aditados. Fraude ao processo licitatório. Aqui tem controvérsia, mas não muita. O que preconiza a Lei 8.987/95, no artigo 2º, inciso 2 e 3? O artigo 2º, para fins do disposto nesta lei, considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação. Ponto. E uma vírgula, segue lá a modalidade, tanto faz. Mediante licitação. Não tem
mediante não licitação, não tem mediante aditamento, não tem mediante vontade, não tem mediante termo, não tem mediante doação, não tem mediante a vontade, porque acordei com a bunda destampada e decidi que vou conceder por 40 anos o serviço no município. Mediante licitação, somente mediante licitação. E aí nós voltamos, e sempre um artigo 14, 89, 87, 95, artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. E preconiza, então, o artigo 10 da Lei 11.445, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária, como um aditamento contratual. Esse que está sendo proposto. Seguimos, rememorando o 175 da Constituição Federal, que não foi emendado, uma das poucas coisas provavelmente que não sofreu emenda. Incumbe ao poder público, na forma de lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Eu não entendo porque não tem margem. Excetuando-se, então, os contratos de saneamento face à promulgação da 14.026. Não está, não diz, não permite. Então nós temos um artigo deslocado que vai dizer que pode. Mas mais interessante do que o que diz a lei é o que não diz a lei por causa do veto. E esse aqui é o veto, pessoal, ao artigo 16 da 14.026. A propositura legislativa, ao regularizar e reconhecer os contratos de programa, ou seja, a intenção aqui era dar sobrevida aos contratos de programa, ampliar ou criar um período de transição entre a prestação pública e a prestação privada. A propositura legislativa ao regularizar e reconhecer os contratos de programa, situações não formalizadas de prestação de serviços públicos, aqui já fala em situações não formalizadas, porque tinha caído o contrato. A própria lei ia prever a extinção do contrato. Prestação de serviços públicos de saneamento básico por empresa pública ou sociedade de economia mista, bem como possibilitar a prorrogação por 30 anos das atuais avenças, prolonga de forma demasiada a situação atual, de forma a postergar soluções para os impactos ambientais e de saúde pública decorrentes da falta de saneamento básico e da gestão inadequada da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ademais, a proposta, além de limitar a livre iniciativa e a livre concorrência, está em descompasso com os objetivos do novo marco legal do saneamento básico, que orienta a celebração de contratos de concessão mediante prévia licitação, estimulando a competitividade da prestação de serviços com eficiência e eficácia, o que, por sua vez, contribui para melhores resultados. Isso aqui é o veto do legislador que criou a 14.026. Concorrência. O que nós não temos no caso da privatização da Corsã, ou pós-privatização da Corsã, é concorrência. E qual é o critério da concessão de saneamento? Modicidade tarifária. Como é que nós vamos ter modicidade tarifária se a EGEA é dona do valor médio do saneamento no Rio Grande do Sul? E aqui eu faço um reforço do que eu disse na rádio e disse numa outra entrevista que eu gravei à tarde. A EGEA não participará de certame licitatório nenhum no estado do Rio Grande do Sul. E eu proponho para Farroupilha o desafio à EGEA. Que a decisão seja pela legalidade e pelo processo licitatório e que a EGEA venha aprovar em Farroupilha a sua intenção de investir 236 milhões de reais até 2033 para universalizar o saneamento de Farroupilha. E eu vou dizer por que ela não vai participar do certame licitatório. Ela tem o preço médio. Se o preço médio é dela, na licitação ela vai ter que aplicar o multiplicador fator K, que é o que gera desconto na tarifa. E como é que ela vai fazer um desconto na tarifa de Farroupilha se já embretaram 240 e poucos prefeitos na fatura que eles bem entenderam que eles tinham que botar lá? Então nós estamos falando de modicidade tarifária, principalmente, mas de qualidade do produto, de bom atendimento e de gestão, e principalmente de capacidade, de autonomia fiscalizatória. A Câmara de Vereadores de Farroupilha ou de qualquer município com prestação da EGEA hoje, se encaminhar um ofício para a EGEA que espere sentada a resposta e se vier assim, não mandamos. Não conto. É tudo meu. É assim que está. É assim que está. Basta perceber que normalmente o gerente local já nem é mais do Rio Grande do Sul. É para não atender o telefone fora de expediente daquele vereador que antes ligava para o gerente. Amigo,
Dá uma ajudada lá, estão sem água, amigo. Vamos trocar aquele hidrômetro. A EGEA acabou com isso. Isso era fim social da Corsã. Empresa privada, como diz o novo diretor-presidente da Sabesp, é coisa do Estado. Nosso Estado não vai ter fim social. Acabou de vender a Corsã, né? E adiante, o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 11.445/2007. Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. Enquanto o caput do artigo 11b da Lei 11.445 preconiza que devem ser aditados, como eu disse antes, em prazos, metas de universalização, de não intermitência, de redução de perdas de água tratada e dos processos de tratamento, os contratos regulares vigentes. O contrato atual não é um contrato regular, ele é um contrato não formalizado. Ele foi extinto por força da previsão legal, da previsão contratual e de um decreto que não somente foi publicado, como o Congresso referendou. Está lá. A EGEA ignorou. Como eu disse antes, nós não fomos para cima do marco e entender o que estava vindo para cima dos municípios com a proposta da concessão ou do aditamento para uma concessão que a EGEA vinha fazendo. E aqui, pessoal, a Márcia me pediu, acho que tem que abrir a caixa de ferramenta. Eu não tenho acesso à minuta do aditamento proposto para a Farroupilha, mas eu falei para vocês que as minutas são parametrizadas, elas são bem parecidas. Essa sacanagem tem que ser institucionalizada. Eu preciso ser muito bom na mentira para contar 317 mentiras. Eu vou contar uma só. Então eu achei isso aqui no De Passo Fundo. O artigo 11b, parágrafo 2º, inciso 3, ao mencionar o reequilíbrio, restringe sua aplicação aos contratos já licitados. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre reequilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 2º, contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem individualmente de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos moldes licitados e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes: prestação direta da parcela remanescente, ou seja, tu não vai aumentar a tarifa porque o teu contrato vai terminar antes do que tu acha que ele tem que viger, porque eu vou ter que pagar. Então tu não pode aumentar a tarifa. Uma licitação complementar para atingimento da totalidade da meta, ou seja, a gente vai fazer uma licitação para te concorrer e provavelmente vencer, nós vamos trocar o teu contrato e aí tu vai ter a vigência do edital licitatório, ou aditamento de contratos já licitados, incluindo o eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. Então aqui primeiro, prazo e sua prorrogação. A vigência do presente contrato de concessão, isso é cláusula do contrato de Passo Fundo. O contrato de concessão encerra-se em 31 de dezembro de 2062, salvo hipótese de prorrogação disciplinada na cláusula 5.2. Não basta eu fraudar uma licitação em 2025. Eu já tenho que botar na proposta a próxima fraude. Tá aqui. Né? Vamos prorrogar. Se estão me dando, eu vou pedir. Se eu ganhar, estão me dando, né? E por que eu falei do equilíbrio econômico, reequilíbrio econômico-financeiro? Vocês viram que o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos é previsto somente para os contratos já licitados. Mas a EGEA defende que ela só quer padronizar a vigência dos contratos dela. Ela poderia fazer até 2033, todos eles. Ela poderia fazer até 2038, 2045. Por um acaso, ela escolheu a data mais apropriada para lucrar tudo que ela puder e depois ir embora. 2062. Mas daqui está o diretor de Relações Institucionais da EGEA, falando sobre a proposta para Lajeado, município sócio da EGEA, um efeito colateral da privatização. Comprou-se a parte do estado do Rio Grande do Sul, não a parte dos municípios sócios. Aqueles que não aditaram continuam sócios da EGEA. Lajeado, um deles. E aqui ele diz: investimentos exigem aumento de tarifa ou ampliação do contrato. Isso aqui é um reequilíbrio econômico-financeiro. E não sou eu quem está dizendo. É o Fabiano Dallazem. Convenhamos, né, pessoal? Se o Fabiano Dallazem falou, está falado, né? E o repasse financeiro irregular, pessoal? Isso aqui é bem complicado, mas é factual. E eu já vou dizer por quê. Outorga, pagamento por concessão de serviço. Vários nomes já passaram pelas linhas dos contratos da EGEA. Houve também pagamento por delegação de serviço e agora simplesmente não diz nada, como vocês podem ver aqui.
A Corsã pagará ao município a título de tanto faz, no mês de janeiro de cada ano, com exceção do ano de 2024, os valores abaixo discriminados, os quais serão revertidos em benefícios para a população, tais como, mas sem se limitar, ou seja, faz o que quer, o desenvolvimento de ações para a melhoria de condições urbanísticas e da fiscalização dos serviços e implementação de programas socioambientais no município. E esses aqui são os valores. Essa aqui seria a outorga da concessão de Passo Fundo. Eu não fiz as contas, mas dá uns 100 e tantos milhões aí, que eles vão receber como outorga recorrente, descontado um acordo judicial de uma ação, que também foi parte do anexo 6 da proposta de aditamento que foi aceita. Só que o que acontece aqui, pessoal? Vou resumir isso aqui. Outorga é critério de desempate e classificação em licitação. Como é que a AGE vai pagar outorga para o município? Ela está ditando um contrato? O contrato de programa não tinha outorga. Ela tem um contrato novo, ela está ditando um contrato velho, às vezes ela está fazendo um, às vezes ela está fazendo outro. Se a gente pegar cada um fazer uma pergunta ao mesmo tempo, ela sai correndo. É um contrato novo? É um contrato velho? Que contrato é esse? A AGE sai correndo. Não dá para mentir para as 3 perguntas. Exorbitância da competência do executivo face ao legislativo é aquilo que aconteceu em todos os outros municípios que já aditaram, praticamente 84% pela última apuração que nós fizemos, e que eu torço muito e espero muito que não aconteça em Farroupilha. Essa decisão é da Casa Legislativa. O executivo não vai assinar um contrato a portas fechadas, não depois dessa apresentação aqui na faixa, né? Aqui nós temos um outro problema, e aqui nós estamos antecipando problemas, porque esse aqui é imediato. Porque é impossível aderir a um plano regional de saneamento sem a formalização das regionais. Isso aqui foi proposto numa audiência pública, virtual. Nós estamos inovando muito no Rio Grande do Sul. Eu digo, nós somos um unicórnio no Brasil. Inclusive, nós estamos fazendo audiências públicas em todos os municípios. Vocês só não viram, mas já aconteceu. Alguém veio e disse que fez uma audiência sobre a regionalização do saneamento. Que a GEA disse na FAMURS que ela estava saindo, passear o estado inteiro para fazer as audiências e apresentar os cadernos individualizados. O que acontece nisso aqui, pessoal? Isso aqui é decorrência automática do aditamento do contrato. Isso aqui é a virtualização da regionalização que não se consolidou na lei ordinária aprovada pelo governo do estado e regulamentada por decreto, dando prazo e modal para os municípios aderirem formalmente. Essa fotinha bonita aí é do evento. Essa foi a audiência pública da apresentação do Plano Regional de Saneamento Básico. O que acontece? Aparência de planejamento, essência de violação. Os cadernos individualizados, ou seja, um plano regional em que o Plano Municipal de Saneamento Básico para água e esgoto é substituído pelo que a IGE quer, mais uma vez, para o município. Baseado em dados desatualizados, sem consultar ninguém, não consulta os técnicos do município, não manda ninguém para cá fazer projeto, não analisa nem o Plano Municipal de Saneamento Básico, mas traz o que ela quer. É o que ela sempre faz. Não foram elaborados pelo Poder Público Local, que é o titular do serviço, e eu falei para vocês antes, o titular do serviço tem que planejar a política de saneamento do município. Qualquer coisa que não isso é uma inversão da lógica. E a única exceção a isso é justamente a regionalização, mas a regionalização com titularidade compartilhada, não essa regionalização virtual que a IGE está propondo. A ausência de processo participativo de aprovação legislativa. No entanto, quando ela vai para os municípios, ela pede uma lei autorizativa, ou seja, o prefeito que quiser aderir a essa regionalização vai ter que mandar um pedido para a Câmara aprovar uma aberração dessas aqui. E tome bomba no colo. Tome bomba no colo. E aqui, claramente, violam o artigo 19 da Lei 445 e o artigo 50 da Lei 14.026. Como eu disse, a gente não foi para dentro do marco, porque se a gente passar da segunda página, a gente vê que tem muita coisa errada no que a IGE está propondo. Problema central, a ausência de formalização. Não há formalização válida das unidades regionais de saneamento. E aqui eu vou explicar quais são as unidades regionais de saneamento, porque depois eu vou mostrar para vocês o quão pífia foi a adesão dos municípios à proposta. Para facilitar a vida de quem ia comprar a Corsã, as pessoas envolvidas no saneamento do Rio Grande do Sul sabiam desde 2018 que a empresa que ia comprar, ia vencer o leilão ou qualquer modal de privatização seria a IGE. A IGE já estava dentro da Corsã. O Estado do Rio Grande do Sul aprovou a Lei 15.795, 2022, a Lei da Regionalização.
e criou 2 unidades regionais de saneamento básico. A URSB 1 e a URSB 2. Na URSB 1, para facilitar a vida de quem estava comprando a Corsã, eu vou atirar 317 municípios que não tem nada a ver um com o outro, que sequer compartilham as mesmas bacias, os mesmos índices de cobertura, o mesmo poder ou a mesma viabilidade econômico-financeira, a mesma eficiência e poderão exercitar tarifas diferenciadas ou a mesma tarifa, mas a mais módica, todos estes na URSB 1. E os outros todos que saiam na peleja. Vamos botar DEMAI, SAMAI, SEMAI, DAEB, SANEP e os outros municípios que não têm prestação consolidada ou efetivada para brigar entre eles. Todos esses municípios juntos numa regional sem titularidade compartilhada. Por quê? Tá aqui, ó. Tá ruim de ler, mas eu ajudo. No F só tem feliz, Farroupilha não aderiu. Então, depois do aditamento, o próximo passo é aprovar isso aqui. Tá? Então, são 23 municípios de 317 na URSB 1 e de 177, se eu não me engano, eu posso estar errado, nós temos 14. Essas são as regionais, que por força do que está preconizado na legislação não se consolidaram, porque elas não têm viabilidade econômico-financeira entre elas. Elas não compartilham a mesma bacia. Tem município aqui que está a 700 quilômetros de distância um do outro. Não faz sentido. Foi assim que Porto Alegre botou isso aqui tudo à ruína. Porque quando isso aqui foi proposto, a primeira pessoa dizia assim: tu é louco? Foi o Sebastião Melo. Porto Alegre não vai. E ninguém mais foi. Acertadamente. E, mais uma vez, está previsto no aditamento contratual. Óbvio que a GEA vai ter que criar um enrosco para o município. A falácia da anuência tácita. Cláusula dos aditamentos contratuais é usada como pretexto para justificar a possibilidade de adesão ao PRSB. Mas não há adesão formal dos municípios ao bloco, a gente viu. Os blocos não cumprem requisitos de viabilidade técnica e econômica. Está na cara. E a anuência tácita não tem efeito jurídico. Não tem lastro legal, mas a cláusula é essa aqui. Com vistas à geração de ganhos de escala, a garantia da universalização, da manutenção de eventual subsídio cruzado. Eventual subsídio cruzado. O golpe já estava escrito na cláusula dela. E da viabilidade técnica e econômico-financeira, os serviços objeto do presente contrato de concessão serão executados sob o regime de prestação regionalizada, nos termos do artigo tal, inciso tal, capítulo tal da lei tal. Beleza, tu vai ler, não diz nada sobre isso aí. Está ali só para quem quiser passar o olho. Quem não for atrás para ver o que diz exatamente, quais são os critérios de consolidação da regional, vai dizer que isso aqui está certo. Não tem o que fazer. Inclusive, a GEA entrega para os municípios o caderno individualizado, já com uma minuta do projeto de lei que o prefeito tem que mandar para a Câmara ser obrigada a aprovar, porque não tem o que fazer. E é só uma mera formalidade. Mas era só uma mera formalidade até o mês passado, mais ou menos. Parece que agora começou uma pressãozinha, assim, meio que forte, para aderir. Porque senão não vão poder investir. E vai ser assim todo santo ano. Quando ela quiser aditar o contrato, ela vai inventar uma jabuticaba, vai aparecer com a pilha de parecer, mais um pedido de lei autorizativo, mais uma adesão, porque senão ela não vai conseguir investir. É horrível ser a EGEA. Muito difícil. Os cadernos são inócuos. Os cadernos individualizados não têm nada, não tem relação com a necessidade dos municípios. São dados totalmente genéricos. E nós já tivemos sobre a questão da usurpação da autonomia para a elaboração da política um alerta da AGERGS, quando a AGERGS fazia o trabalho dela. Um pouco antes de ser parceira do governo do estado na privatização e omissa na fiscalização da EGEA pós-privatização. Por meio do presente contrato de concessão, o município incorpora em seu planejamento as metas aqui estabelecidas. Beleza, eu disse o que eu quero, você concordou, agora vai lá no teu plano municipal de saneamento e faça constar o que eu disse que eu quero fazer. Não me importa o que tu quer fazer. Ato contínuo, formalizar essas metas em seus instrumentos de planejamento. Aí, e embaixo, nulidade nos contratos, justamente fazendo a citação sobre a usurpação da elaboração da política de saneamento dos municípios. Esse contrato, essa publicação aqui é da 0 hora de 2022, se eu não me engano. As primeiras propostas de aditamento.
quando a GEC estava fazendo o serviço dela. A inversão institucional é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. É quem tem que fazer a política, acatando a política que vem de cima, e a concessionária se sentindo totalmente à vontade para dizer para o município quanto, como, quando e se ela vai fazer. É isso que tem dentro do aditamento. Nada além disso. Outras jabuticabas, enfim. E aqui tem os riscos adicionais. Aqui um deles é bem preocupante, mas parece que a gente vai conseguir inverter esse cenário aí com uma redemocratização do acesso. A vedação às fontes alternativas de abastecimento consolidadas. São as bicas, os pocinhos, as fontes, os olhos d'água, como a gente chama. Então nós temos a vedação ao uso de fontes alternativas de água em áreas urbanas, que tem origem no artigo 45 da 11445/2007. Ou seja, nós estamos discutindo isso em 2025, somente após a privatização da Corsã, porque o fim social da Corsã fez a Corsã fazer vista grossa para os poços. Tem poço, fica poço. Vamos brigar? Vamos fazer o quê? Vamos invadir a casa do cara para tamponar um poço? Não, pelo menos no interior do estado eu não ouvi relatos da Corsã tamponando um poço. Hoje a GE está tamponando o poço. Mas a novidade é que não é a GE que tampona poço, eu já vou explicar por quê. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, e a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento não poderá ser também alimentada por outras fontes. A gente pode fazer duas interpretações disso aqui, mas a que a EGEA fez é a que ela colocou na cláusula que está prevista no aditamento. É o município quem vai exercer poder de polícia para cumprir e fazer cumprir a vedação legal de aproveitamento de fontes alternativas de água, contribuindo com a vigilância sanitária na área de prestação de serviço. Não é a GEA que vai bater na porta e dizer assim, amigo, acho que tem um poço aí. Já estamos chegando com um caminhão e estamos tampando esse poço. É o prefeito, é o secretário, é o servidor público municipal, é o vereador, que se não tiver lá para vedar, vai estar lá tentando impedir que vede. É uma fonte alternativa de abastecimento consolidada. Alguém tem dúvida de que esse poço, se existe no pátio, vai ser escondido por uma tampa? Vai ser escondido por uma caixa? Vai ser construído um muro falso ao redor com uma tampa de madeira? O senhor tem poço? Não. E aquilo lá é a casa do cachorro. Alguém tem dúvida de que eu vou esconder o meu poço, ou tu acha que eu vou abrir mão do meu poço? Eu não tenho poço, gente, eu moro num prédio. Mas eu esconderia o meu poço. Então nós não estamos discutindo a questão sanitária. Nós estamos discutindo a ampliação da margem de lucro da concessionária que atua no município. Nada além disso. Porque se isso aqui fosse questão sanitária, nós viabilizaríamos uma outorga simplificada para que a pessoa pudesse regularizar aquele poço e ter justamente um atendimento que verificasse a qualidade daquela água, que ela fosse abastecida dentro da média de consumo doméstico do tamanho da residência que ela tem. Isso é sanitário. Isso aqui é lucro. Só. E quem é que vai correr atrás do lucro da EGEA no município? A prefeitura. Aqui. Quem assinou vai matar no peito essa bomba. E quero ver se livrar. Isso aqui não se tira tão cedo. A não ser... Com base nesse cenário, está sendo elaborada uma proposta de aperfeiçoamento ao PL número 7.108 de 2017, que tramita na Câmara dos Deputados e originalmente trata do incentivo ao uso de fontes alternativas, como o reuso e a dessalinização. A nova redação visa ampliar esse reconhecimento de soluções autônomas já utilizadas por residências unifamiliares, como poços e cisternas, desde que destinados ao consumo doméstico e submetidos a critérios técnicos, controle de vazão, hidrômetro e outorga simplificada. O objetivo é adequar a legislação à diversidade das realidades brasileiras, e especialmente em áreas onde o serviço público é falho ou inexistente. Esse aqui é o único projeto num horizonte de décadas daqui para frente que pode democratizar o acesso às fontes alternativas já consolidadas. Se isso aqui não for aprovado como proposta e se consolidar enquanto lei, em 2 anos a prefeitura está tendo que entrar por força de contrato com a EGEA dentro da casa das pessoas para caçar poço e tamponar poço. E as pessoas vão ficar sem água. E aqui, da série de riscos adicionais, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu vou cuidar como é que eu vou falar, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Vocês imaginem que, né?
O advogado está em casa. Tem, mas está em casa. OPEX, CAPEX. Para onde vai o dinheiro que a GEA alega investir? Eu falei na rádio sobre isso e eu disse que eu ia aprofundar o tema aqui no debate. Quando se fala em planejamento financeiro para obras públicas, concessões ou prestação de serviços essenciais como saneamento, dois termos costumam aparecer com frequência: CAPEX e OPEX. Embora pareçam técnicos, entender a diferença entre eles é fundamental para avaliar as decisões de investimento e operação de forma responsável. Resumindo, pessoal, eu não sei porque eu boto tanto texto, depois eu fico cortando. CAPEX é o que eu vou investir para dizer que eu estou ampliando. Porque eu tenho compromisso de ampliar, porque eu disse que eu ia ampliar. Esse é o CAPEX. O OPEX é aquilo que eu gasto por mês com funcionário, caminhão de brita, cano, enfim, tudo que custa para mim todo mês manter a minha operação. Isso num resumo bem pouco, numa simplificação, que é até feio de fazer, mas vamos ganhar tempo. Isto dito, qual é a diferença entre 23 e 25 na cidade de Frederico Westphalen, que por acaso é a minha cidade? 10 milhões. O de cima é na data, praticamente na data da assinatura do contrato, do aditamento do contrato. E o de baixo é agora, quando eles foram fazer a propositura de adesão à regionalização virtual, essa proposta indecente, descabida e sem lastro jurídico, que é a regionalização que eles estão criando. 10 milhões. 10 milhões. Um ano e... Quase dois anos. Vamos botar 1 ano e 10. Vamos arredondar para 1 ano e 10. 1 ano e 10 meses. Sumiram, entre aspas, 10 milhões do CAPEX prometido pela IGEA para o município de Frederico Westphalen. Eu acho que a pessoa não precisa ser especialista em saneamento, precisa passar em Frederico para verificar. Foram pintados 2 reservatórios da Corsã, no azul a EGEA. Eu tinha que trocar o azul Corsã para o azul EGEA, porque senão a água não ia ficar boa. Tinha que pintar. E foi conectado um reservatório de inox na área do distrito industrial com 30, 40 metros de barra de ferro. Talvez 30. 10 milhões de reais, gente. Esse foi um investimento feito nesse período em Frederico Westphalen. 10 milhões de reais. Reflexo no CAPEX, nas obras, naquilo que é ativo, que vai ser devolvido para o município depois do contrato? 2 reservatórios pintados e a conexão no reservatório de inox que estava esperando as barras chegarem. Tem 10 milhões ali? Não tem. Dá para fazer uma conta burra e deduzir que talvez tenha 160 mil reais. Não 10 milhões. O que eu acho que está acontecendo aqui? É aqui que eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Dentre as previsões contratuais e da legislação está a indenização dos ativos não ressarcidos pelo contrato quando da rescisão contratual. O município de Farroupilha hoje vai pegar o inventário da Corsã, o período da Corsã no município, vai mandar para a agência reguladora com base na NR03 e vai ser feito um cálculo que vai dizer qual é de fato o valor que tem que ser indenizado para o município. Se a IGEA ficar aqui fazendo o que ela está fazendo em Frederico, quando ela decidir lá em 2028, 2030, que ela está cansada, que a lucratividade do município não é muita, que está difícil manter a operação e que ela não vai mais ficar lá, quanto ela terá investido, entre aspas, no município, e que o município passará a ser obrigado a indenizar, sem que tenha havido R$1 de investimento no município. A IGEA está lançando o OPEX como CAPEX. O custo operacional da operação no município de Frederico Westphalen consta como investimento. Como é que eu sei? A minha rescisão contratual virou CAPEX, não OPEX. Me pagaram. Do jeito que quiseram pagar. Estão tomando mais um processo na justiça? Estão. Não pagam direito. Não aprenderam nada com a Corsã. Disseram que ia melhorar? Nem isso melhoraram. Vamos lá. Vamos judicializar uma multa porque pagaram errado. Mas pagaram. E aí a gente descobre no final do ano que todas as rescisões contratuais viraram CAPEX. E aí já fecha o ano de 2023 tendo investido 1,4 bilhão no saneamento do Rio Grande do Sul. 700 milhões em rescisão contratual desse funcionário concursado. De que jeito, cara? De que jeito? E quando é que a gente vai ver isso? Não tem documento que mostre isso. Tem deslize. Tem assessoria de imprensa, que até tenta dar uma pincelada na situação, mas às vezes você perde. Né? Foi o assessor de imprensa da IGEA que me contou
Eles sumiram com 10 milhões do investimento que tem que ser feito em Frederico. Aqui tem toda uma explicação rebuscada, que é a mesma explicação que eu fiz aqui a grosso modo. E o que fazer? Porque não adianta eu trazer problema, né? Os prefeitos me vêm chegando, eles fazem assim para mim, puta que pariu. Avisa que eu não tô aí. É difícil. Cara, se eu vendesse cilindro de oxigênio, eu era bem melhor recebido nas prefeituras, com certeza. Máquina. Máquina tá bom de comprar agora. Para os municípios que aditaram o contrato com vícios, qual é a solução? Isso aqui é bacana. Eu apresentei a primeira vez em Bento. Parecia que no outro dia ia cair um contrato na região, mas acho que desistiram. Solução jurídica, anulação do ato administrativo. A assinatura do prefeito no aditamento contratual é um ato administrativo. Mas, meu Deus, nós vamos anular um ato administrativo? Isso é uma aberração. Sim, é uma aberração que o STF criou uma súmula para isso, pacificando o tema. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados então os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Diante da ilegalidade dos aditivos, não há formação de direitos para as partes. Ou seja, qualquer prefeito que assinou o aditamento contratual e que verifique e tome ciência do que está sendo levantado aqui e considere que essa aqui é a posição mais próxima daquilo que é de lastro legal, tem uma súmula todinha para chamar de sua e começar o processo para uma nova concessão do município. Por que eu digo nova concessão? Porque eu já falei aqui para vocês, a GE não vai participar. E é por não poder participar, por não poder reduzir o valor para alguns, que ela não vai participar de nenhum. Mas ela teria participado de todas as licitações. Se todos os municípios do sistema Corsã, os 317, tivessem se abraçado para resolver questões municipais e não questões políticas. Não ir para dentro da Corsã em Porto Alegre ouvir baboseira de presidente que não sabe a diferença entre um tubete e um joelho, que veio de São Paulo tendo trabalhado só no mercado financeiro, justamente para privatizar a Corsã. Esse era o posicionamento que nós esperávamos. Os 317 municípios teriam posto licitação na rua e se a AGE quisesse o seu sistema, ela ia lembrar que ela só comprou os ativos do Estado, não os contratos, porque os contratos são do município. Os municípios que não aditaram o contrato, caminho jurídico e técnico, retomada da delegação, a gente falou antes. Interrupção do processo de aditamento. Se está rolando, bota pano em cima, cara. Estudo de viabilidade econômico-financeira para começar o assunto. Porque é a partir daqui que a gente vai determinar o modal lá na frente. Definição da forma de prestação, direto ou nova concessão. Mecanismos de controle social, audiências e consultas públicas. Não é querer ser chato. A gente tem que se reunir cada 15 dias para ter um monte de opinião sobre a mesma coisa e dizer sim ou não a cada pouco para aquilo que a gente está discutindo. A lei exige que hajam audiências públicas e consultas públicas. Quando que isso aconteceu? Pré e pós-privatização da Corsã no estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando de saneamento. A privatização da Corsã é um episódio. E é um episódio que nos traz até aqui. E aí nós temos a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, que vai ser o norte do contrato, é aquilo que o município demanda e que quer que seja feito, aquilo que precisa que seja feito. E lembrando, Plano Municipal de Saneamento Básico hoje inclui, na verdade já incluía, mas hoje, como é serviço de titularidade do município também, a drenagem e o manejo de águas pluviais e a gestão de resíduos sólidos. Então o Plano Municipal de Saneamento Básico pode ser atualizado para os 4 serviços. Os 4 serviços podem ser concedidos ao mesmo tempo, separadamente, em grupo, dupla, ou do jeito que bem entender, desde que através de uma licitação. E a responsabilização da concessionária. Essa aqui eu sei que deu uns calafrios quando eu apresentei. Porque o que acontece? A súmula 473, se ela fosse aplicada, nós não vivêssemos um ativismo judicial bem grande, no Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul de maneira mais contundente, sobre o caso da EGEA principalmente, tendo eficácia a proposta de sustação do ato administrativo, cabe um dispositivo. Nós estamos importando, e nós gostamos muito de importar coisas dos Estados Unidos, é um instrumento chamado disgorgement. Um dia ele vai ter um nome em português, eu espero.
É bem feio dizer essa palavra pra gente, que a gente está passando mal, né? Mas é o disgorgement. E o que é o disgorgement? É tomar de volta o lucro aferido indevidamente por culpa da concessionária. Esse é o risco da EGEA. Esse também é um dos motivos pelos quais a EGEA corre tanto para consolidar, calcificar com os aditamentos, com a lei autorizativa para adesão ao Plano Regional de Saneamento Básico e a consolidação da regionalização virtual que ela quer criar, mecanismos que visem dar alguma segurança ou alguma estabilidade para o tanto de absurdo que ela colocou e aditou nos municípios até hoje. Eu esqueci de colocar o disgorgement aqui, mas é exatamente isso que eu queria dizer para vocês. Ele existe, ele é uma ferramenta e quem trabalha com concessão sabe, está vindo forte para cima do Brasil. É justamente para frear esse tipo de medida. A medida em que a concessionária, de alguma forma, consegue fraudar o processo para permanecer lucrando. Isso também está na cola da EGEA. Vamos pegar? Alguém vai entrar? Alguém vai resolver? Não sei. Eu até brinco. Eu não queria ser prefeito nessa muvuca, cara. Eu acho que nem vereadores. Agora o prefeito precisa de lei autorizativa, ele chega na Câmara e diz assim, vai, filho, decide aí, depois tu me avisa, e a gente pega a responsabilidade subsidiária, e se um dia o TCE vier para cima, se um dia o MP vier para cima, nós vamos tudo junto. Mas eu que tenho que assinar, vou pedir para ti. Se tu deixar, eu assino. Se tu não deixar, vamos brigar junto. Eu acho que a gente tem que brigar junto. Eu vou seguir falando, se vocês quiserem olhar para a tela. Eu não faço isso por pedância, eu acho feio. Eu poderia começar com isso aqui. Mas eu aprendi na universidade que primeiro a gente dá a palestrinha, depois a gente dá mais ou menos um sinal de onde veio o tanto de baboseira que a gente falou. Então, pessoal, aqui tem algumas coisas, né? Dizem que a gente tem que estudar bastante para perceber que é burro. Eu estou estudando tem uns anos. E fora isso tudo que tem na tela, que eu acho pouco, tem mais umas 6.000 horas só por case da Corsã, de análise de documentação. Desde 2021. Porque ao contrário de algumas pessoas que acham que é uma grande coisa, feia, ter feito o que eu fiz, eu não só fui funcionário da Corsã, tuco, de estação de tratamento, de pegar menos 12 na canela, não nessa canela, na canela aqui do lado, e cair dentro do decantador por causa do gelo, como também peguei neve em Vacaria, mas eu fui dirigente sindical. E de um sindicato que era o sindicato mais importante do setor de saneamento do Brasil. E que, enquanto quis, freou a privatização. E fez isso dando conhecimento para suas lideranças sindicais. Eu comecei o tema e percebi que muita coisa estava errada nas reuniões do sindicato. Hoje o sindicato está aí, né? Aí, tentando existir, talvez, não sei. E eu segui o meu caminho. Comecei tuco e descobri, estudando tudo isso aqui, que sou burro pra caramba. Porque quanto mais eu estudo, menos eu sei. Todo dia muda, aí tu lê um parecer que o prefeito recebeu lá, o cara reinventou o direito, reinventou o administrativo, reinventou o direito de saneamento, reinventou o direito sanitário. É uma escola freestyle do que fazer nos municípios. E eu quero dizer um recado que veio de dentro de um órgão fiscalizador, que também é um órgão consultivo, que se eu disser o nome aqui, aí sim eu quebro as pernas. O recado foi: busque os municípios, porque daqui de dentro não sai nada. Está tudo aparelhado. Está tudo aparelhado. Vou encerrar. Que vocês pensem sobre o tudo aparelhado, que nesse contexto todo, um profissional de carreira com mais de 20 anos de serviço público deixou sua área de entendimento para partir para uma área na qual ele não entende nada, abandonando a estabilidade e o salário grande que ele ganhava. Nós estamos falando de quanto ou do que leva uma pessoa a fazer isso para atuar diretamente uma política que não é a sua. Então, com esse pedido de reflexão, eu quero encerrar. E muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência e uma boa noite.